Vamos retornar então, meus queridos, para analisarmos, continuarmos a análise do princípio do contraditório aplicado à prova no processo penal, tá? Então, rapidamente, né, em razão do tempo, nós temos muitas questões para serem abordadas. Vamos rememorar, eu trouxe aqui as lições do professor Leonardo Barreto, né, no livro dele de processo penal, um livro bem interessante, em que ele sintetiza, né, que para a gente concretizar o princípio do contraditório dentro do processo penal, é preciso que as partes tenham o direito de serem intimadas, ou seja, ter ciência, né, sobre os fatos e as provas produzidas. É preciso que, além disso, não adianta nada a gente ter ciência se não puder reagir, se não puder agir, né? Então, é preciso também o direito de se manifestar sobre esses fatos e provas produzidas e, além disso, é necessário o direito de poder efetivamente, né, interferir no pronunciamento judicial, ou seja, de saber que a prova foi produzida, de manifestar sobre ela e de efetivamente saber que o juiz vai poder apreciar, né, aquele pronunciamento dele, ok? Então isso perfectibiliza, né, o princípio do contraditório dentro da produção probatória no processo penal. Pessoal, ainda puxando, né, um pouquinho dentro dessa questão do contraditório, trouxe uma questão importante, infelizmente a gente não tem tempo para aprofundar demasiadamente, mas é importante que vocês saibam o quê? Que o STJ já entendeu ser possível a utilização da prova emprestada no processo penal, tá? Lembra do que é prova emprestada? Prova emprestada é aquela que foi produzida em um outro processo, mas que por ter relação e às vezes ser útil, né, para esse processo do qual nós estamos falando, por exemplo, ela pode ser utilizada de uma forma emprestada, pega de um outro processo e utiliza no procedimento atual, tá? No processo civil isso é plenamente possível, inclusive está previsto, né, no CPC. Agora, no processo penal havia esse debate. Mas será que é possível, né? Até em razão do contraditório ampla defesa, será que o réu, naquele momento, né, que foi produzida a prova no outro processo, ele tinha como pensar, como se defender em relação a esse, enfim, foram diversas controvérsias. O STJ já decidiu que sim, é possível a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que ambas as partes tenham ciência dessa prova e que seja possibilitado o exercício do contraditório, tá? Então, aqui a importância da prática do contraditório no processo penal, ok? Então, muita atenção com relação a essa questão da prova emprestada. Tudo bem, meus amigos? Então, agora, né, a gente já passou sobre o princípio do contraditório aplicado à produção probatória, vamos falar sobre o princípio da comunhão das provas, tá? O que é o princípio da comunhão das provas? Vejam, esse é um princípio que, na verdade, ele é o vetor, ele é a meta, né, do processo penal. Por quê? Da produção da prova no processo penal. Por quê? Se a acusação ela vai produzir uma prova, né, que seja a prova da materialidade, da autoria, se a defesa vai produzir a sua prova da sua alegação defensiva, essa prova ela vai ficar para o processo. Ninguém é dono das provas, tá? Então não é o Ministério Público que vai botar a prova embaixo do braço e vai ficar com ela, não é a defesa que vai botar a prova embaixo do braço e vai ficar com ela. Produz a prova, seja acusação, seja defesa, seja Ministério Público, seja os advogados, a prova vai ser produzida e ela vai para o processo. E aí, neste processo, ambas as partes precisam do contraditório, né? Lembra que o contraditório é para as partes, não é só para a defesa. Então, se a defesa produz uma prova, o Ministério Público tem direito a contraditório, né? E o contrário. Então, produziu a prova vai para o processo. E aí, no processo, né, haverá o quê? Uma comunhão das provas, ou seja, a prova não é mais da acusação, não é da defesa, é prova do processo. Então, essa prova, se foi produzida pela defesa, ela pode ser, por exemplo, utilizada pelo Ministério Público. Se houve uma prova que foi pedida, realizada pelo Ministério Público, a defesa pode se utilizar daquela prova,
tá? Então, há uma comunhão das provas. Produziu a prova, é do processo, tá? E aí, sendo do processo, vai permitir o contraditório pelas partes e vai permitir o quê? Que o juiz, que é o destinatário final dessas provas, né? Por que é o juiz o destinatário das provas? Porque é ele que vai apreciar, de acordo com o livre convencimento motivado, lembra? Nós vimos o artigo 155, ele vai apreciar e vai proferir a sua decisão. Então, o destinatário final dessas provas, né, além de elas serem compartilhadas, comungadas no processo penal, vai ser o juiz para que ele firme, né, o seu entendimento enquanto julgador, pela sentença de absolvição, condenação, etc. Tá? Então, muita atenção com isso. Tá? Então, uma vez produzida a prova, né, ela se torna uma prova comum. Tá? Ela pertence ao processo e não à parte que a produziu. Tá? Perceba, pessoal, que isso aqui também é extremamente importante na parte prática. Por quê? A prova, né, ela segue a comunhão, ou seja, né, a defesa fez a prova vai para o processo, todas as partes podem utilizar essa prova, enfim, a acusação fez a prova, né, vai para o processo. Agora, essa comunhão de provas é a partir de que momento? A partir do momento em que ela já foi produzida. Tá? Então, se ela já foi produzida, aí ela vai para o processo e aí ela segue o rito da comunhão. Agora, até antes deste momento, né, as partes podem, por exemplo, desistir de fazer alguma prova, tá? E isso, inclusive, faz parte até da estratégia do processo, né? Então, por exemplo, a defesa pode pensar, olha, eu vou chamar a testemunha tal para... porque ela é uma vizinha, ela pode falar para a gente, né, que em determinado momento ela ouviu o réu, por exemplo, dentro de casa, então já desconstrói, digamos assim, a acusação, no sentido de que o réu não estava em casa nesse momento e foi ele que atirou lá no fulano em outro bairro, tá? Agora percebam, a defesa pode pensar o seguinte, poxa, mas e se ela falar uma coisa que vai acabar corroborando a acusação? Então, estrategicamente, a defesa pode pensar, né? Ou a acusação também. Não vou produzir essa prova. Então, arrolou ela lá na defesa preliminar, mas aí, em momento oportuno, desiste, né? A defesa diz, não vou desistir dessa testemunha porque pode ser que diga alguma coisa que não seja muito favorável à defesa e acabe ajudando a acusação. Isso é possível? É possível. É possível. Então, a defesa vai e desiste no momento oportuno, né? Ou a acusação mesmo, arrola uma testemunha lá na denúncia, depois percebe que pode não ser interessante para corroborar ali a autoria e desiste, né? Desiste tempestivamente da produção da oitiva daquela testemunha. Isso é possível? É possível. Agora, se já foi produzida a prova, se já foi ouvida a testemunha, não tem como desistir, né? Vai para o processo a comunhão das provas, tá? Então, isso está onde? 401 do nosso código. A parte poderá desistir da inquirição da testemunha, né? De qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o quê? A possibilidade do 209, que diz que o juiz, quando entender necessário, poderá ouvir as testemunhas, tá? Inclusive as referidas, né? Aquelas que a parte fala, que a testemunha fala durante seu depoimento, que sequer estavam arroladas, mas que o juiz, ouvindo essa referência ao nome delas, pode entender interessante, importante ouvir, tá? Então, o juiz pode, quando julgar necessário, ouvir todas essas testemunhas, ok? Tudo bem, pessoal, por aqui? Muita coisa, né? Vocês viram que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando os princípios que vocês já viram, que vocês já têm ideia do que significa, mas especificamente com recorte na produção da prova, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre o princípio da oralidade, tá? Esse é um princípio regente do nosso sistema processual, né? Depois das mudanças que ocorreram aí em 2008, né? O CPP teve uma grande reforma e o princípio da oralidade passou a ser o vetor, o regente do nosso processo, da nossa produção probatória.
Isso quer dizer o quê? Que o princípio da oralidade, ele vai privilegiar essa produção da fala, essa rapidez, né? Essas manifestações orais em detrimento do escrito, tá? Mas assim, é uma importância da oralidade em detrimento do escrito sem exclusão. Por quê? Ah, professora, mas eu já vi que em determinados juízes pedem, por exemplo, que os memoriais orais sejam convertidos em escritos, né? É possível, claro que é possível. Mas se adotou o princípio da oralidade justamente para se privilegiar o quê? A concentração da produção probatória e a imediatidade, ou seja, a celeridade, tá? E isso é muito importante, né? O princípio da eficiência, da celeridade, é muito importante, é muito caro ao processo penal, tá? Então, percebam, as provas vão ser produzidas na audiência, então a ideia é produzir todas as testemunhas, ouvir todas as testemunhas na mesma audiência, que as partes possam, por exemplo, vai impugnar, vai contraditar a oitiva de uma testemunha. Não precisa, opa, peraí, deixa eu escrever aqui a contradita e vou juntar no processo. Não, já contradita na hora, né? Excelência, na audiência, excelência. Essa testemunha, né, ela é assim, ela é impedida, ela é suspeita, não vai poder ser ouvida. A outra parte, já exercendo contraditório, vai falar, né, vai desconstituir ou não, vai concordar, enfim, o juiz já decide e pronto. Ou já indefere a oitiva da testemunha, ela já não vai ser ouvida naquela audiência, já chama a próxima, ou ouve ela, né? Então, assim, é para dar esse ritmo, essa eficiência ao processo penal, tá? Pessoal, então, isso privilegia, né, como eu falei para vocês, a eficiência. Agora, nós temos uma situação, e essa situação é uma situação bem recente, e eu inclusive aposto, se alguém estiver fazendo provas de concurso, né, eu acho que isso tem grandes chances de ser cobrado nas próximas provas, tá? Que é o quê? O STJ recentemente, né, ele já tinha exarado o entendimento assim, inclusive nesse precedente que eu colacionei para vocês, e recentemente retomou essa questão. No sentido de que em audiência de custódia, tá? Sabe aquela audiência de custódia que é justamente para a apresentação da pessoa que foi presa, para verificar suas condições da prisão, se ocorreu tudo bem, se foi uma prisão legal, se ela não sofreu nenhum tipo de abuso, enfim. Nessa audiência, inclusive, não vai se analisar mérito, nada disso. Vai se analisar a condição da prisão e se aquela prisão efetivamente é necessária, ou se pode ser, por exemplo, prisão em flagrante, né, se ela vai ser necessária ou se ela vai poder ser substituída pela regra que é a liberdade. Ok. Nessa audiência, o que decidiu o STJ e trouxe essa discussão novamente? Não basta o pedido oral do Ministério Público, né, de requerimento de prisão, a manifestação da defesa, e não basta a sentença, a decisão do juiz convertendo a prisão em flagrante, por exemplo, em preventiva. O STJ disse o seguinte: apesar de a audiência de custódia ser gravada e estarem todas as manifestações gravadas, ou seja, isso é aplicação do princípio da oralidade, né? A audiência de custódia, para mim, é a concretização do princípio da oralidade, né? As partes estão ali, imediatamente já vão tomar conhecimento do flagrante, já vão se manifestar oralmente para dar essa agilidade, né? Agora, é nesse princípio, né, nessa audiência de custódia que se vê a aplicação do princípio da oralidade. Agora, o STJ, ele entendeu justamente o contrário da aplicação desse princípio. Porque o STJ disse o seguinte: ora, não basta a decisão oral do juiz. O STJ disse o seguinte: é preciso que, além da decisão oral do juiz, venha a decisão escrita do juiz no processo. Então, assim, fica um pouco contraditório, por quê? Porque a decisão é oral, mas vai estar registrada, vai estar gravada, vai estar no processo, né? É possível recorrer dela, né? Até porque está tudo gravado, tudo registrado. Então, assim, o questionamento que se faz é, então, por que o princípio da oralidade, né?
Então, é um tema extremamente importante, interessante até em termos de análise científica, se alguém estiver fazendo algum artigo, alguma coisa acadêmica, e também creio que vai ser um tema cobrado em concurso público, tá bom? Então, vamos fazer o nosso breve intervalo e voltamos posteriormente, continuando aí com a nossa análise dos princípios aplicáveis à prova. Pega o cafezinho, toma a sua aguinha e volta que eu estou te esperando.